Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho do dia é o de São Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 32, que fala sobre o adultério, sobre o divórcio. E eu queria então partilhar alguns versículos deste evangelho. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Lei do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, Jesus, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Portanto, mesmo que você, que é casado, não tenha tido contato físico com uma pessoa, você já pode ter cometido o pecado do adultério, porque ele não está fora da pessoa. Ele está dentro, está nos seus pensamentos. Então, cuidado. Zele pela castidade dentro do casamento. Os versículos seguintes falam exatamente das situações que nos levam ao pecado. Se tua mão direita te leva a pecar, arranca. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o. Justamente para que você fuja das situações em que você pode cometer o adultério, uma traição. Mas já saiba que dentro do seu coração pode sim acontecer o adultério tão grave quanto se fosse exterior. Então Jesus dá um passo, ele vai além. Não é só cometer o ato de adultério fisicamente falando. É consentir dentro do seu coração que você que é casado possa ter uma mulher ou um esposo consigo, uma outra pessoa, numa relação extraconjugal. Isto já é o adultério propriamente dito por Jesus. Depois, há um pensamento forte de que se o casamento dá trabalho, se a nossa relação em casa ela está conturbada, então a melhor saída para nós dois é que a gente se separe. Veja, a igreja diz que em alguma situação, sobretudo naquela situação em que um dos cônjuges ele corre risco de ser morto pelo outro, onde a relação está insustentável, a igreja permite a separação dos corpos, dos dois. Mas ela não diz que após a separação você pode contrair um novo matrimônio. Então, o cristão católico é casado na igreja, se separa, às vezes por razões fortes, como esta, que eu acabei de falar, e aí ele procura uma outra pessoa e se casa no civil. É permitido por Jesus? Não. Não. Não e por quê? Porque você comete o pecado do adultério, e é um pecado grave. Quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Era o que dizia o Antigo Testamento. Mas Jesus, na Nova e Eterna Aliança, o que diz? Todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, ou seja, não era casado exatamente, era só um junto, faz com que ela se torne adúltera. Quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Isso aqui é um tema espinhoso, porque quando um padre prega, quando uma pessoa da igreja prega isso aqui, parece que a pessoa está punindo alguém e dizendo assim: olha, a partir de agora você não pode mais ser feliz. Nós sabemos que a felicidade, ela não se dá por causa unicamente do matrimônio. Porque se fosse assim, um sacerdote não poderia ser feliz, um celibatário não poderia ser feliz, uma pessoa que dedicou a sua vida inteira para cuidar de um pai, de uma mãe, da sua família, não poderia ser feliz. Então, a felicidade não consiste em ter uma pessoa exatamente. Agora, se você tem uma pessoa com quem você se casou, você fez uma promessa a ela e a Deus, você deve se manter fiel a esta pessoa. E quando você arranja uma segunda pessoa, mesmo depois de você ter sido se separar por motivos justos, digamos assim, você tem que permanecer na sua vida de casado. Não é uma vida de solteiro, é de casado. Você permanece
casado com aquela pessoa para sempre, até que a morte os separe. Então, se separou e casou-se com outro no civil, por exemplo, está cometendo adultério, e isso não é uma coisa que o padre está dizendo, que uma pessoa da igreja está dizendo, é do próprio Jesus, é lei dele, foi ele que criou a lei do matrimônio, ele levou o amor à qualidade de sacramento, e que nós não podemos mudar isso. O que é mais importante aqui é que você entenda esta beleza que é dar um sim a Deus. Toda vez que você trai este sim que você deu a Deus, é como se a própria igreja estivesse dando um não a Deus. Seria um adultério contra o próprio Jesus, porque assim é que é considerado o casamento. O casamento entre o homem e a mulher é como a união entre Cristo e a igreja. Então não pode haver traição nesse caminho. Peçamos ao Senhor, neste momento, queridos irmãos e irmãs, que dê a graça de fidelidade ao seu casamento. E que você saiba superar os desafios todos que ele comporta. E se algum dia, por alguma razão, você tiver que separar-se, que você se mantenha na vida de casado, respeitando a lei do matrimônio, porque foi uma promessa que você fez a alguém e a Deus. Não é o pecado do outro, não é a maldade do outro, não é a vida difícil que você pode levar, que tem o poder de fazer com que você traia a promessa feita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.